E para a gente repercutir essa mudança no comando do Ministério da Fazenda, indicação de Dario Durigan, converso agora com Eric Decatti, coordenador de análise política da Warren. Eric, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que estamos acompanhando. Agradeço ao convite. Nós que agradecemos. Eric, queria começar entendendo exatamente essa mudança. É uma sinalização de continuidade e há uma certa tentativa por parte do presidente Lula de pelo menos blindar a política econômica do governo? Vitor, acho que o caminho é esse, tá? Ontem, quando começou a circular aqui no mercado financeiro a informação sobre a substituição do ministro Fernando Haddad pelo Dario Durigan, a primeira leitura que foi feita foi essa questão da continuidade. Mas mais do que isso, é uma continuidade com alinhamento, né? Uma continuidade que a gente vê o Dario Durigan muito próximo do racional, da agenda que o Haddad implementou nesses últimos anos. A gente tem que lembrar, dando um passo atrás, que o Durigan chegou no Ministério da Fazenda num momento muito sensível, num momento em que a gente estava discutindo o novo arcabouço fiscal. Foi ali em junho de 2026. Então, ele já participou das últimas negociações, das últimas tratativas e construções junto ao Congresso de um dos principais marcos desse governo, que foi esse marco do arcabouço fiscal. Então, o Dario, desde esse primeiro momento, já chegou ali num fogo cruzado, já chegou num momento bastante sensível. Na sequência, ele já participou também de vários outros temas dessa agenda do ainda ministro Haddad, e aí a gente vai falar um tema que foi bastante sensível, bastante discutido, que foi a taxação das offshores, que veio na sequência da implementação do novo marco fiscal. Ele viveu momentos sensíveis também dentro do governo, que foi aquele dezembro de 2024, quando o governo apresentou um pacote para um equilíbrio fiscal. Nesse pacote teve muito ruído, teve muito impacto dentro da Bolsa, em especial no dólar também. Se você for voltar esse dezembro de 2024, início de janeiro de 2025, a gente estava vivendo um momento de crise dentro dessa questão que envolve aí todo um arcabouço macroeconômico do governo, e ele esteve presente. E para finalizar, ele também vivenciou esses momentos mais recentes, que foi a derrubada do IOF, aquele decreto do IOF, e também da MP 1303, que vinha para compensar ali a queda do decreto do IOF, e acabou também sendo barrada para o Congresso. O que eu quero trazer para você? Essa questão da continuidade vem com uma continuidade, mas também com um alinhamento muito grande, com uma vivência muito grande no que diz respeito à agenda em si, à construção da agenda do atual governo, e também essa vivência, Vitor, que é importante nesse relacionamento direto com o mundo do Congresso, que é onde perpassam a grande parte aí das decisões finais no que diz respeito a uma agenda econômica. Pois é, Eric, por esse trânsito de Dario junto ao Congresso Nacional sobre o qual você falava, e é curioso a gente também pontuar que Dario Durigan, ele não é não é nenhum animal político, né? Não é alguém que teve cargo eletivo, não é alguém que disputou eleições ou ocupou esses espaços de liderança do ponto de vista político. Pensando em 2026 como um ano eleitoral, qual deve, portanto, ser essa agenda encampada, assumida por Dario Durigan à frente do Ministério da Fazenda ao longo de um ano que a gente não tem muita expectativa, né, Eric, de qualquer tipo de andamento de reforma estruturante, por exemplo? É verdade, Vitor. Não há expectativa agora de nenhuma colocação de uma agenda que a gente possa dizer que vai dar um cavalo de pau no que já está aí, tá? Eu acho que, se você olhar para o pipeline hoje do governo, olhando para o Congresso, é uma agenda que não trata de reforma estruturante, mas é uma agenda que vai conversar com muitas questões que envolvem tecnologia, algumas questões ainda de ajuste ali da reforma tributária. Não tem algo muito denso e também não vai ter muito tempo. Você conhece bem a dinâmica de Brasília, Vitor, você sabe que a gente vai ter ali até o meio do ano, ou seja, a gente já tem mais uns 4, 5 meses no máximo para que o governo consiga aprovar algo relevante dentro do Congresso, mas não há essa expectativa por parte do mercado financeiro de numa nova agenda. O que, no paralelo, a grande discussão que vai se colocar, Vitor, é justamente a saída do ministro Haddad. Qual vai ser a nova agenda para a partir de 2027, que vai ser levada inicialmente para a campanha, um debate de campanha, porque há um entendimento, Vitor, dentro do mercado financeiro, que esse arcabouço fiscal que foi aprovado ali em 2023, que a gente comentou inicialmente, se esgotou.
Ele vai chegar em 2027, a gente vai precisar de um novo arcabouço fiscal. E esse é um dos temas que vai ser colocado, então, no debate eleitoral. E aí o foco vai ficar muito, olhando pela ótica do mercado financeiro, o foco vai ficar muito mais nessa questão do que será esse novo arcabouço fiscal, como que ele vai ser implementado, do que a agenda atual do Ministério da Fazenda, que é uma agenda, de certa forma, bastante morna. Mas, dentro desse contexto que eu coloquei para você, uma outra dúvida que tem hoje, Vitor, é qual é o futuro do Haddad? Se de fato ele vai disputar essa eleição por São Paulo, como governador, na candidatura de governador, ou se ele vai ficar como coordenador do Lula. Essa é uma questão que se coloca dentro do mercado financeiro, porque a turma aqui já faz o cálculo de como está a competitividade do Lula em São Paulo, o principal estado eleitoral. O Haddad indo, há a chance do Lula ser mais competitivo em São Paulo, que é esse maior colégio eleitoral do país. O Haddad indo para a coordenação, a gente então vai ter que entender como é que vai ser os desdobramentos do ministro dentro da campanha eleitoral junto ao Lula. Eric, pensando nesse perfil de Dario Durigan, em se confirmando uma eventual vitória do presidente Lula, né, o presidente Lula se reelegendo, ele teria esse capital para dar continuidade a essa política econômica do governo, dados também esses sinais de certo esgotamento por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, que sinaliza, inclusive, que nem candidato quer ser? É uma resposta difícil de dar, tá, Vitor? É muito cedo, a gente ainda precisa aguardar a confirmação do Dario nessa substituição, a gente ainda precisa entender como é que ele vai conduzir, apesar de não ser uma agenda pesada, uma agenda estruturante, como é que ele vai conduzir esses próximos 4, 5 meses. Se ele se sair bem nessa agenda, ele tem sim potencial de permanecer no cargo, mas assim, é muito cedo para a gente fazer essa avaliação, porque a gente nem sabe se a gente vai ter a manutenção do atual governo numa reeleição. Um ponto importante para colocar para vocês, que olham para o mercado financeiro, é que além dessa experiência vivida pelo Dario junto ao Congresso, junto a essa agenda do Haddad, junto ao Congresso em si, para a votação dessas propostas, o Dario também tem uma interlocução muito grande com o mercado financeiro, tá? Em vários momentos sensíveis, em vários momentos que a gente teve aí certo impacto em razão de colocações de um lado ou do outro, seja ali de lideranças do Congresso ou liderança do governo, o Dario esteve sim aberto a receber representantes do mercado financeiro no sentido de esclarecer. O que eu quero passar para quem está nos ouvindo? O Dario tem esse perfil também de interlocução com o mercado, ele tem esse perfil também de ser uma pessoa que conversa não só com o mundo político, mas também com o mundo financeiro. Conversei com Eric Decatti, coordenador de análise política da Warren. Eric, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado a você, Vitor, pela oportunidade e sucesso com o programa. Obrigado, pra gente.